Nesses momentos de crise agora, a gente tem ouvido uma palavra muito frequente nos noticiários, na internet, nas redes sociais, que é a palavra recessão. Mas muita gente não sabe o que significa recessão, como ela acontece, por que ela acontece, o que determina se estamos na recessão econômica ou não estamos na recessão econômica. Então tudo isso bem explicado, tintim por tintim, detalhado, de forma fácil, eu vou te explicar agora nesse vídeo para você entender de fato o que é uma recessão e se estamos ou não numa recessão econômica, beleza? Fala aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jorge Gonzaga, eu falo diretamente de Graz, na Áustria. Aqui eu falo nesse canal sobre economia, finanças e investimentos, então considere se inscrever no canal e deixar seu like, que esses são temas que você gosta. Mas bom, estamos ou não estamos numa recessão? A primeira pergunta que você tem que fazer para responder essa pergunta é: o que é então a recessão? Vamos lá, eu vou dar aqui duas definições sobre a recessão. E até aproveitando a polêmica, porque o governo americano divulgou um documento antes de sair a divulgação do PIB dos Estados Unidos, eles divulgando que, olha só, dois trimestres consecutivos de encolhimento do PIB não é uma recessão, tem outros fatores, tal, já tentando dar aquele drible no pessoal, porque tecnicamente falando, o que chama de recessão técnica, quando você pesquisa qual é a definição de recessão, uma recessão técnica é quando existe um encolhimento do PIB da economia de algum país por 2 trimestres consecutivos. Mas normalmente, apesar de eu discordar do governo sempre, de qualquer governo, nesse caso eu até concordo com eles, porque para mim o PIB não serve para medir a economia de um país. Eu inclusive já fiz vídeo aqui no canal explicando várias razões do porquê que o PIB não reflete de fato a economia, a pujança, a fortaleza da economia de um país. O PIB ele apenas mede fluxo de dinheiro, mas não mede a qualidade da atividade econômica, por exemplo. Eu acho sim, de fato, que existem outros fatores para você olhar para saber se um país está em recessão ou não. E são fatores, apesar de técnicos, são fatores subjetivos, porque a definição técnica de recessão, que chamam de recessão técnica, são 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. Mas vamos lá, então se você não acha que apenas isso determina se o país está em recessão ou não, quais são outros critérios que você acha válido analisar para definir se um país está em recessão ou não? Primeiramente falando, um dos motivos, por exemplo, que eu acho que PIB não mede nada é porque o PIB ele mede gasto governamental como algo que vai crescer o PIB. Então, se tiver uma tragédia ambiental, tipo um furacão, um tsunami, ou se tiver uma guerra, como por exemplo está acontecendo nesse momento, os gastos com guerra da Ucrânia estão fazendo o PIB aumentar. Agora, vê se um ucraniano está gostando desse aumento do PIB. Teoricamente, os gastos com guerra, que são gastos do governo, estão fazendo o PIB ir para cima, o que faz com que sejam menores as chances do PIB da Ucrânia estar caindo, o que diminui, ou seja, o gasto com guerra diminui a chance de ter 2 trimestres consecutivos de encolhimento do PIB. Só que isso não ajuda a economia do país de maneira nenhuma. Ninguém está mais feliz ou com a qualidade de vida melhor por causa desse aumento de PIB. Então por isso que eu acho que olhar só para o PIB para ver se recessão ou não, para mim não vale de nada. Na minha opinião, a melhor definição de recessão é a seguinte: é quando existe uma disrupção negativa entre o equilíbrio de oferta e demanda. O que eu quero dizer com isso? Quantos produtos e serviços estão sendo ofertados contra quantos produtos e serviços os consumidores estão dispostos a adquirir. Quando existe agora um desequilíbrio entre essas duas forças, a demanda e a oferta, existe uma recessão. Por exemplo, quando tem muito mais produção do que as pessoas estão querendo comprar. Quando as pessoas estão querendo comprar muito, mas não tem coisas sendo produzidas. Você vai num país pobre, o pessoal tem demanda por casa, comida, carro, estrada, mas nada disso é produzido. Ao contrário, às vezes um país rico está tendo sua produção, as empresas estão gastando uma grana para produzir, contratando gente, mas a economia está encolhendo, o pessoal não está querendo comprar, então as empresas vão ter que começar a demitir gente. Então a raiz de tudo é quando existe uma disrupção negativa entre as forças de equilíbrio de oferta e demanda. Vocês vão entender ao longo do vídeo o que eu quero dizer com isso. E eu gosto de olhar para outros indicadores não oficiais, ou seja, indicadores não técnicos, oficialmente técnicos, para determinar se uma recessão está acontecendo ou não. Por exemplo, olhar, eu até listei alguns aqui, olhar como é que está o consumo no varejo, como é que está a empregabilidade, né? A taxa de emprego, a taxa de desemprego, as taxas de investimento, como que está o consumo não essencial, porque você pense, poxa, energia elétrica, comida, você sempre vai comprar, mas viagem é um consumo não essencial, você comprar um ventilador é um consumo não essencial, você comprar um armário a mais para sua casa, um porta-retrato é um consumo não essencial, comprar uma planta para sua casa é um consumo não essencial. Então as pessoas elas gastam mais com coisas teoricamente não essenciais quando está com mais dinheiro sobrando, quando a atividade econômica está
maior. Olhar também para como é que está a oferta de crédito bancário. Quando existe menos oferta de crédito bancário, provavelmente estamos próximos de uma recessão ou estamos numa recessão. Porque se o banco ele oferece menos crédito, as pessoas vão ter menos dinheiro para gastar, para investir, para comprar imóveis, financiar carro, abrir empresa. Então isso também diminui a atividade econômica. Você olhar para o crédito bancário, para o nível de crédito bancário. Isso vale para cartão de crédito também. Como que está a demanda por imóveis? Se a demanda por imóveis está baixa, quer dizer que a economia também está entrando em recessão, porque a demanda por imóveis ela é tão maior quanto maior for a oferta de crédito. E a gente está vendo agora nos Estados Unidos preço de imóveis caindo, porque como a taxa Selic está subindo, a taxa de juros do Fed, do Banco Central Americano, está subindo, isso quer dizer que as pessoas têm menos impulso por financiar o imóvel, então a demanda por imóvel cai, porque tem menos crédito no mercado. Você olhar também os níveis de CAPEX. CAPEX é Capital Expenditure, ou seja, quanto que as empresas estão investindo em infraestrutura para aumentar o tamanho do negócio delas. Sei lá, uma empresa de aluguel de carro, quantos elas estão aumentando ou diminuindo o nível a quantidade de carros que elas estão comprando para poder colocar à disposição para alugar. Isso é o capex dela. Então, se as fábricas estão comprando mais ou menos máquinas para fabricar, se elas estão comprando mais, elas vão fabricar mais, porque elas acham que tem uma demanda maior, vão empregar mais pessoas. Então, você olhar o nível de capex das empresas, tudo isso são fatores que indiretamente estão relacionados com a atividade econômica e vai muito mais além do que olhar apenas crescimento de PIB ou encolhimento de PIB. Para rapidinho aí, você está gostando da explicação de recessão, o que significa a recessão, o que não é recessão? Então, você está aprendendo, se esse conteúdo é valioso para você, é um conteúdo gratuito, não peço nada como pagamento. Apenas eu peço o seu voto de gratidão. Se inscreve no canal aqui embaixo, me ajuda muito. É um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Para você não custa nada e para mim vale muito. Me ajuda muito no canal. Por favor, me dá essa moral aí. Se inscreve e se tiver um tempinho também, deixa o like, o dislike. Compartilha esse vídeo com alguém que tem que ver esse conteúdo por aqui. Beleza? Então pode agora seguir para o conteúdo do vídeo. Muito obrigado pela sua inscrição. Você me ajudou muito. A few moments later. Inclusive tem um instituto americano chamado NBER, que é National Bureau of Economic Research, que é quem define nos Estados Unidos historicamente quando começa e quando termina uma recessão, e eles também têm vários critérios indiretos para definir o que é uma recessão. E eles falam muitas vezes que a recessão ela já está acontecendo muito antes de duas quedas consecutivas no PIB, até porque o PIB, na minha opinião, é um indicador atrasado. Você já está tendo uma atividade econômica menor e aí o PIB ele está medindo uma atividade econômica do passado. Então muitas vezes você pode já ter saído de uma recessão e estar com o PIB negativo, crescimento do PIB negativo, ou você pode estar numa recessão com o PIB positivo, porque o PIB ele é um indicador de coisas do passado. E eu até vou ler aqui para vocês qual é. Eu peguei um texto do NBER, do National Bureau of Economic Research dos Estados Unidos, um pequeno trecho eles falando sobre recessão, que está escrito lá no portal oficial deles. Porque eles não usam apenas o PIB para definir a atividade econômica e definir se está em recessão ou não. Está lá no site deles escrito o seguinte: The NBER's definitions emphasizes that the recession involves a significant decline of economic activity that is spread across the economy and lasts more than a few months. Ou seja, eles pegam outros 4 critérios: renda real, empregos, manufatura e varejo, para definir se a economia está ou não em recessão, e não apenas ficar olhando declínio do PIB. E no Brasil a gente tem um negócio similar ao NBER, que chama CODACE, que é Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, ou seja, eles têm como finalidade estabelecer as cronologias de referência para ciclos econômicos brasileiros. E segundo dados estatísticos de uma pesquisa que eu fiz, quantas recessões já houveram no mundo? Bom, entre 1960 e 2007 já houveram 122 recessões em 21 economias avançadas. Até parece muito, mas na verdade essas economias estavam em recessão apenas 10% do tempo. Esses dados estatísticos provavelmente estão considerando a recessão técnica, aquela que fala do PIB. De quem é a culpa da recessão? Por que a recessão acontece e com qual intensidade elas acontecem? Bom, uma recessão ela faz parte da economia. A economia é feita em ciclos. Agora, a intensidade da recessão ela tem a ver com o preço do dinheiro. Por que eu estou falando isso? Lembra que no começo do vídeo eu falei que a recessão, a melhor definição para a recessão é quando existe uma disrupção negativa entre as forças de oferta e as forças de demanda? Ou seja, entre o equilíbrio de oferta e demanda. Bom, eu vou voltar nesse tema agora. Por quê? O que é que determina a oferta e a demanda? O preço de um produto, certo?
Vou dar um exemplo. Uma Ferrari que custa R$1.000, muito provavelmente você vai aumentar muito a demanda por essa Ferrari e vai diminuir a oferta pela Ferrari. Porque rapidinho as pessoas vão comprar e vai sumir Ferrari do mercado. Agora o contrário também vale. Se a Ferrari tiver num preço muito elevado, de R$100 milhões, ninguém vai querer comprar uma Ferrari. Então a oferta por Ferrari vai aumentar muito, vai ter muita Ferrari no mercado para ser vendida, mas ninguém comprando. Então o que determina a oferta e demanda, em última instância, é o preço. E o preço medido em quê? Medido em dinheiro, medido em moeda fiduciária, em dólares, em reais, em libras, em francos suíços, em euros. E o que é que determina o preço do dinheiro? O preço do dinheiro, ao longo do tempo, é determinado pelos juros. Então, se a gente está aqui falando que a oferta e a demanda, elas são determinadas pelo preço do dinheiro, quem é que determina qual é o preço do dinheiro? O preço do dinheiro no tempo é determinado pelos juros. Os juros nada mais é do que o preço do dinheiro no tempo. E assim como o preço de qualquer coisa, ele não deve ser manipulado. O preço de um violão, de uma câmera que eu estou gravando, desse mouse, desse computador, ninguém tem o poder e a capacidade mental de determinar quanto custa esse mouse. Quem vai determinar é o mercado. Algumas lojas venderão por 10, outras venderão por 20, outras por 15. E as pessoas vão voluntariamente decidir por qual mouse elas estão querendo pagar qual preço. E é isso que está determinando o preço do mercado. Deveria ser assim também com o preço do dinheiro. Ou seja, os juros deveriam flutuar livremente e quem opera os juros, que são os bancos, deveriam determinar livremente qual taxa de juros eles estão cobrando para qual pessoa, com qual risco, dependendo de qual valor estão emprestando. Deveria ser assim, mas não é, porque é manipulado pelos bancos centrais dos países a taxa básica de juros, no caso do Brasil, lá a Selic, quando você escuta no noticiário, o Copom se reuniu e decidiu que a Selic vai ser X%. É lógico que como ninguém tem como determinar exatamente quanto vale esse mouse, ninguém também tem como determinar quanto vale o preço do dinheiro. Então, o preço do dinheiro estará sempre artificialmente alto ou artificialmente baixo. E os governos preferem manter o preço do dinheiro artificialmente baixo, porque isso dá mais liquidez, injeta mais dinheiro na economia, as pessoas gastam mais e os governos vendem a falsa impressão de economia pujante porque o PIB está alto. Sendo que eu já falei aqui no canal que isso não quer dizer porcaria nenhuma. Eu vou dar um exemplo a vocês. Na crise de 2008, por exemplo, os juros para financiamento de imóvel estava super baixo, isso criou uma bolha imobiliária, de forma que as pessoas tinham uma demanda por imóveis, uma demanda forçada, ou seja, as pessoas foram levadas a tomar decisões erradas sobre o dinheiro, foram levadas a tomar empréstimos que elas não deveriam tomar, porque o mercado estava emitindo um sinal para elas de que, olha, dinheiro está barato, pode pegar dinheiro emprestado, pode pegar dinheiro nos bancos porque dinheiro está barato, o juros está baixo, só que o preço do dinheiro, que é os juros, estava artificialmente baixo pelos bancos centrais. E é lógico que as pessoas tomam decisões erradas sobre o dinheiro todos os dias, só que a intensidade com a qual elas vão tomar está diretamente ligada com essa manipulação de taxa de juros pelos bancos centrais. Como o juros estava muito baixo, muito mais pessoas foram induzidas a tomar decisão errada sobre o dinheiro. É como se o governo falasse o seguinte, olha, agora o preço do pão vai custar 1 centavo em todos os mercados do país. Eu tenho certeza que todo mundo agora vai correr para o mercado e comprar 50 mil pães, a quantidade de pão que puder. Ou seja, ele criou uma disfunção entre a oferta e a demanda, porque ele forçou o preço de um produto para baixo. E o dinheiro também é uma mercadoria. E como o governo manipula por muito tempo consecutivo os juros, ou seja, o preço do dinheiro, ele está manipulando por muito tempo consecutivo a relação entre oferta e demanda do dinheiro, fazendo com que essa distorção se permaneça por muito tempo. O que faz com que, na hora que ele tiver que corrigir isso, o mercado já está tão numa direção que, para voltar à direção contrária, ou seja, não gastar, parar de pegar empréstimo, não fazer hipoteca do imóvel, isso faz com que o tamanho da crise seja maior, porque a bolha está tão grande que agora o estouro vai ser muito mais forte. Vou acabando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham entendido o que é recessão. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like aí, isso ajuda muito no canal, ou então deixa o seu dislike, pelo menos gera engajamento, compartilha esse vídeo com quem acha que você tem que ver esse conteúdo por aqui. E mais importante, que me ajuda muito, 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 eu não tinha ideia como ajudava antes de começar os vídeos no YouTube. Se inscreve no canal aqui embaixo, é um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, ou então em inglês vai estar escrito subscribe. Me ajuda muito, se inscreve no canal aí, por favor, me dá essa moral, para vocês não custa nada, mas ajuda muito no meu trabalho aqui, vale muito para mim a inscrição de vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo, tchau!